em mais um culto de oração para buscarmos a face de Deus e ouvirmos a sua voz também, porque Deus está sempre falando conosco. E tem um texto, eu não vou pregar sobre ele hoje, mas tem um texto que é muito, como aprendi com um irmão querido, muito lindo, coisa linda. Não sei se vocês conhecem esse irmão que fala assim, né? Os irmãos da escola bíblica já sabem que eu estou falando de Diácono Wellington. Ele fala assim nas aulas, que coisa linda. E é o texto de Hebreus, capítulo 1. Eu não vou pregar não, é só você ensinar mente. Porque lá diz assim: antes Deus falou conosco pelos profetas, mas nos últimos dias Ele nos falou pelo Filho. Então quer dizer, nós somos privilegiados hoje, porque aquela geração passada Deus falou através dos profetas, mas hoje Deus fala diretamente conosco através do próprio Filho, que é Jesus. Então Deus está falando contigo e comigo nessa noite, pelo poder da sua palavra, pelo seu próprio Filho Jesus Cristo. Olha que maravilha, olha que coisa linda. Nós somos privilegiados por isso. E eu queria então, já que estamos falando sobre isso, que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo de número 4. Aqui nós vamos, entre aspas, ouvir a voz do próprio Senhor Jesus falando. Mateus capítulo 4. Eu quero ler com você o versículo 17. Mateus capítulo 4, versículo 17. Se você olhar aí no subtítulo anterior, que está no versículo 12, pelo menos na minha Bíblia, diz aí, o começo do ministério na Galileia. Então aqui está falando do início do ministério do Senhor Jesus. Logo assim que ele foi batizado, ele começou o seu ministério. Você já achou Mateus capítulo 4? Amém. Você está aí vendo o versículo 17 já? Amém. Só 2, então acho que os outros ainda estão perdidos no capítulo 4, tentando achar. Mas diz assim a palavra do Senhor: daí em diante, ele cita numa referência de uma profecia que estava se cumprindo, porque Jesus estava pregando na Galileia. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Amém. Você pode ler junto comigo aí, versículo 17, vamos lá? Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Vamos orar, Pai. Nós estamos aqui nessa noite e queremos ouvir a Tua voz, Senhor. E nesse culto de oração, nós pedimos que o Senhor venha ministrar aos nossos corações aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, Pai, fala conosco, ministra, Deus, abençoa, renova, responde aos nossos clamores, muito mais do que os clamores que saíram dos nossos lábios ou venham a sair, que o Senhor venha responder aquele clamor que está na alma, aquele clamor que está lá no profundo do nosso espírito, que o Senhor também venha trazer resposta, trazer consolo para esse anseio que o Senhor mesmo colocou em nossos corações, que possamos ver um resultado da parte do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus é que nós oramos. Que caia por terra todo espírito contrário, toda barreira, toda resistência, que a Tua palavra, Deus, que a Tua mensagem, que as orações que vamos fazer possam transcorrer com total liberdade nessa noite. Assim nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Nós vivemos alguns dias, queridos, e que esses dias que vivemos têm semelhança com os dias do Senhor Jesus também. Nós vivemos dias em que você pertencer a certos grupos, você pertencer a certas aglomerações, a certos grupos de pessoas, te traz algum benefício. Hoje em dia tem muitos cartões de crédito, por exemplo, que se você se associar a eles, eles te dão benefícios. Você tem, como é que eles chamam? Você tem
tem milhas, você tem... Oi? Tem pontos, tem recompensas. Então isso é uma coisa que é muito real hoje. Você gasta um dinheiro e você tem o cash, você estava tentando lembrar isso, é cashback, você tem um dinheiro de retorno. Hoje você tem algo semelhante também quando você fala de algumas nações. Nós brasileiros aqui, por exemplo, muitos estão buscando alguma ascendência, né, de Portugal, por exemplo, para tentar a cidadania europeia. Porque conseguindo a cidadania europeia, ele consegue entrar na região do euro e ele pode transitar lá como cidadão e não como turista. Então, é um benefício que a pessoa tem. A pessoa, por exemplo, que é americana, ela tem um benefício também por pertencer ao país talvez mais poderoso e um dos mais poderosos e ricos do mundo. Então, muitas pessoas buscam essas coisas. Buscam uma cidadania de um país que lhe dê benefícios, buscam a inclusão em algum curso, em alguma situação, cartão de crédito, ou seja o que for, que traga para ela algum benefício. E aqui Jesus, ele está trazendo o início do seu ministério. E ao iniciar o seu ministério, ele diz que nós precisamos nos arrepender porque o reino dos céus está próximo. Então perceba que o reino não é da terra, mas o reino ele é dos céus. Então ele não pertence à terra. Ele não é humano, mas ele é algo celestial. É algo dos céus que veio para a terra. Então é aqui que eu quero que você comece já a entender. Então o reino dos céus, ele veio dos céus para a terra. E ele começou a ser implementado aqui. Se nós olharmos para a cultura e para o contexto da época em que o Império Romano é que estava dominando o mundo conhecido, como é que o Império Romano dominava o mundo? Ele ia através das guerras, ele ia através dos exércitos e dominava uma região. E ao dominar uma região, o que ele fazia? Ele impunha, ele implementava a cultura dele. E subjugava aquelas pessoas com a cultura dele. E era algo que ficou até conhecido depois como a Pax, ou Paz Romana. Porque eles impunham, era até algo contraditório, eles chamavam de paz romana, mas eles impunham através da guerra. Jesus aqui então ele está implementando também um reino. Mas esse reino, ele não é dessa terra, ele é celestial. Mas ele também veio para influenciar, para também crescer e se expandir nesta terra, para que esse reino cresça. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? E como é que eu entro nesse reino? Como é que eu entro no reino dos céus? A dica já está no texto. Arrependei-vos. Como é que eu faço para ser cidadão português? Eu tenho que ir lá, tenho que pegar o cartório, achar lá se meu pai, se meu avô, acho que até o bisavô, se ele for de Portugal, eu tenho que provar que ele for de Portugal, e aí dá entrada com o processo, e aí eu provo que eu tenho eu sou descendente de portugueses. No reino dos céus, querido, para que eu entre no reino dos céus, é necessário arrependimento. Esse é o passaporte, essa é a entrada para o reino dos céus. Eu preciso me arrepender e reconhecer a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Graças a Deus que aqui nós já fizemos isso, amém? Você já entregou a sua vida a Jesus. Nós já estamos no reino dos céus. Amém. E estando no reino dos céus, somos abençoados, amém? Amém? Estando no reino dos céus, nós estamos sendo debaixo das bênçãos, das promessas e dos milagres que o reino dos céus me dá, concede a mim. E é por isso que eu quis trazer essa verdade. Eu sei que todos aqui só já se arrependeram. Eu sei que todos aqui já estão em Cristo. Então eu preciso entender essa verdade, que estando em Cristo, estando no reino de Deus, eu preciso entender que hoje eu sou abençoado.
Eu preciso entender que hoje eu fui transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então as bênçãos de Deus estão sobre a minha vida. Os milagres de Deus estão sobre a minha vida. Diga amém se você está me entendendo. E no caso do reino dos céus, algo importante também precisa ser dito. Eu sou cidadão do reino dos céus. Amém. E se o reino ele é dos céus, eu preciso entender que eu estou nessa terra só de passagem. No caso do reino do Brasil, por exemplo, tem lugares que aceitam você ter dupla cidadania. Mas tem países que não. Se você escolher a cidadania dele, você tem que abrir mão da outra cidadania que você tinha. E no caso do reino dos céus também é assim. A partir do momento que eu estou no reino dos céus, eu tenho que abrir mão do império das trevas. Posso ouvir um amém também nessa hora? Eu não posso andar na luz e nas trevas ao mesmo tempo. Jesus aqui está dizendo isso para nós. Hoje a luz está sobre as nossas vidas. Hoje nós estamos na luz. Jesus também ensinou algo muito interessante. Quem está no reino dos céus não pode estar no reino do mundo. Eu posso ouvir um amém também, se você está me entendendo? Jesus disse, eles estão no mundo, mas eles não são mais do mundo. Eles são meus, eles são dos céus. Então eu preciso trazer essas verdades para mim no momento de orar. Porque eu não sei se você sabe, quando tem uma embaixada num país, por exemplo, você vai aqui no centro, tem a embaixada, a mais conhecida, a embaixada, o consulado americano. Dentro do consulado americano, dentro daquele prédio, ali, embora ele esteja no Brasil, mas ele não pertence ao Brasil. Ali é considerado, pelas legislações internacionais, ali é considerado território americano. Então eles estão aqui no Brasil, mas eles estão representando um outro país. Eles estão aqui no Brasil, mas a lei que rege a vida deles é a lei do país deles. Então aqui eu queria trazer isso para nós. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós estamos nesse mundo, mas o que vai reger a nossa lei, embora a gente esteja debaixo da lei brasileira também, mas acima de tudo, nós estamos debaixo da lei de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Eu preciso entender essas verdades. Eu estou aqui para avançar, levar à frente o reino de Deus. Mas o reino de Deus, ele vai crescendo, ele vai avante. Como é que o Império Romano levava a sua cultura avante? Como é que era, meu irmão? Com guerra, obrigado, isso aí, botava o exército. Como é que a igreja avança para levar o reino de Deus avante? Batalha. Batalha, guerra. É guerra, meu irmão. Nessa oração não é guerra. Guerra em oração, mas é guerra, é batalha. A nossa luta não é mais contra carne e sangue, é contra principados, é contra potestades, é contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade, mas ainda assim uma batalha está sendo travada para que o reino dos céus que já está nesta terra possa avançar e se tornar conhecido da maioria ou de todas as pessoas e quem sabe arrebatarmos alguns para esse reino. Então hoje, meu irmão, quem está no reino dos céus? Quem está no reino dos céus? Só 2 ou 3, os outros. Nós que estamos no reino dos céus, ainda há uma incumbência a nós. Fazer com que o reino dos céus seja conhecido. Fazer com que o reino dos céus avance, fazer com que o reino dos céus cresça, fazer com que o reino dos céus venha alcançar ainda mais vidas, venha ser conhecido por ainda mais vidas. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Amém. E qual é a linguagem do reino dos céus? Bispo Roberto Macalister. Qual é a linguagem do reino dos céus? Louvor, adoração, gratidão. Isso mesmo.
A linguagem do império das trevas é murmuração, é reclamação. A linguagem do reino dos céus é louvor, é gratidão, é adoração. Quem aqui está no reino dos céus nessa noite? Será que eu posso ouvir o seu louvor nessa hora? Será que eu posso ouvir a sua gratidão? Será que eu posso ouvir a sua exaltação ao Senhor? O seu engrandecimento? Eu e você estamos no reino dos céus. O reino dos céus, ele não fala português, ele não fala inglês, ele não fala outros idiomas. O reino dos céus, ele fala o louvor. E o louvor é uma linguagem universal no reino dos céus. Em todo o mundo, essa linguagem, ela acontece. Ela acontece em inglês, ela acontece em português, ela acontece em romano, ela acontece de diversas formas, mas o louvor, ele é característico do povo de Deus. E se você está no reino dos céus, levante sua mão e bendiga a esse Deus. Levante sua mão e exalte a esse Deus. Se você está no reino dos céus, faça um trono para esse Deus, porque neste lugar é uma embaixada do reino dos céus aqui nesta terra, nessa noite. Ali fora está o império das trevas. Ele pode até tentar atacar, ele pode até tentar agir, mas ele olha para nós e vê: ali eu não posso entrar, ali é um outro reino, ali é uma outra legislação, ali o rei de Deus, o rei dos reis está presente com eles. Eu não posso tocar, eu não posso agir. Então, meu irmão, minha irmã, exalte ao Senhor nessa noite, glorifique ao Senhor nessa noite, bendiga ao Senhor nessa noite e faça um trono de Deus neste lugar, com a sua oração, com o seu louvor, com a sua gratidão, porque Deus está entre nós. Aplauda ao Senhor com o seu melhor essa noite. Aleluia! A igreja avança, queridos. Amém. A igreja avança. É com batalha. Tem resistência. A gente não pode esquecer disso. Mas nesse progresso, nesse avanço, existe uma verdade que a gente também não pode esquecer. Jesus nos ensinou: eis que vos dou autoridade, poder sobre serpentes e escorpiões, para que você possa pisar e destruir todas as obras do maligno. Nesse avanço, também Jesus nos deixou uma outra palavra: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Também a palavra de Deus vai nos dizer, não foi mais Jesus pessoalmente, mas ele usou o apóstolo João para dizer lá no capítulo 5 da sua primeira carta, não no Evangelho, mas da sua primeira carta vai nos dizer: aquele que é nascido de Deus, o Deus o guarda e o maligno não o toca. Eu posso ouvir um glória a Deus se você já está me entendendo? Lá no Apocalipse, no capítulo 12, a palavra de Deus vai nos dizer que o inimigo, ele pode até se levantar, mas eles o venceram. Foi pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Então, meu irmão, minha irmã, eu sei que tem batalha, eu sei que tem luta, mas diferente do Império Romano, de todos os impérios que se levantaram no passado, todos caíram e ruíram. Mas a mim e a você, que estamos no reino dos céus, no reino de Deus, nós temos batalha, mas a palavra de Jesus para nós é: essa batalha, ela já está vencida, porque a vitória já foi conquistada na cruz do Calvário. Então eu já posso erguer as minhas mãos e já posso enfrentar o inimigo com coragem, porque eu sei que ele já está vencido. Então, meu irmão, cheio de coragem nessa hora, levante sua mão na autoridade do nome de Jesus e diga: Satanás, você está repreendido em nome de Jesus. Diga amém. Aplauda o Senhor com o seu melhor. Ele não pode contra a igreja, queridos. E nós precisamos ter essa convicção: eu estou no reino dos céus, então não pertenço mais ao império das trevas.
Se eu estou no reino dos céus, Jesus disse de Satanás assim: aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Se você e eu estamos no reino dos céus, alguém aqui está no reino dos céus além de mim? Amém. Amém. Então Satanás não tem direito sobre as nossas vidas. Diga amém. Ele não tem direito sobre nós. Eu amo o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que vai nos dizer que Jesus nos tornou um reino de sacerdotes, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus não divide a mim e a você com ninguém. Nós somos dele e somente dele. Então ele não vai dividir você com o diabo. Ele não vai deixar que o diabo venha destruir a sua vida. Posso ouvir um amém se você crê nisso? E eu preciso entender essa verdade. Então, tem batalha? Tem. Mas a vitória já é nossa. Pelo sangue de Jesus. Então não posso ficar com medo do inimigo. Eu não posso ficar com medo das astutas ciladas que ele levanta contra mim. Porque sobre mim há o sangue de Jesus. Sobre mim há uma palavra de bênção e de vitória. Sobre mim há a proteção do reino dos céus sobre a minha vida. Diga amém. E essa proteção, querido, só para a gente entender, ela é diferente de toda e qualquer proteção humana. Porque toda e qualquer proteção humana, ela é falível. Ela pode falhar. Não é à toa que a gente vê essas grandes celebridades com diversos seguranças, com diversas pessoas, mas de vez em quando alguém fura aquelas seguranças todas e consegue chegar naquela pessoa. Mas quem guarda a mim e a você não é uma pessoa, não é um ser humano, mas é o próprio Deus quem nos guarda. Amém. Aquele que teme ao Senhor, o Senhor, os anjos do Senhor acampam-se ao redor. Amém. Deixa eu corrigir, o texto não é esse. O texto é o anjo do Senhor, não são os anjos, é o anjo. E se você for olhar lá no texto, é o anjo com letra maiúscula. Aquilo ali é uma representação do Senhor Jesus no Antigo Testamento. Então é o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, quem nos guarda. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém, amém, meu irmão? Você entende isso? A Bíblia fala que nós somos como a menina dos olhos de Deus, que Deus guarda. Não é a menina dos olhos do anjo, não, mas é a menina dos olhos de Deus, que Deus nos guarda. Então, nessa noite, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei quais batalhas você possa estar passando, mas eu sei de uma coisa: Jesus está ao seu lado, porque Ele disse: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ele está ao nosso lado e Ele já garantiu a vitória para nós, sobre todo o império das trevas. Então, meu irmão, minha irmã, se levante com coragem, haja com coragem, para que você possa viver essas vitórias que Jesus já conquistou por você na cruz do Calvário. Diga amém. Mas uma coisa importante, e que eu quero falar também aqui nessa noite, é que essa vitória, essas situações que a gente enfrenta, a gente precisa, já que eu estou no reino dos céus, Jesus nos ensinou, Jesus não, né? A Bíblia nos diz lá em 2 Coríntios capítulo 10, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. Então, a batalha que eu luto não é contra pessoas, mas é contra o império das trevas. Então, se a batalha é uma batalha espiritual, quais são as armas que eu vou usar para vencer uma batalha espiritual? Obrigado, meu irmão. Você falou certo. Ela falou meio tímido, baixo, mas falou certo.
Para eu vencer uma batalha espiritual, eu preciso usar as armas espirituais. Amém, meu irmão? Você está me entendendo? E são as armas espirituais do reino dos céus. Eu não sei se você sabe, mas cada país tem o seu exército. E cada exército tem as suas armas. Se a gente olhar o exército americano, ele tem armas tecnológicas. Ele tem armas poderosas, de diversos tipos. Mas se a gente olhar, por exemplo, os índios brasileiros, qual é a arma que eles têm? Isso aí, arco, flecha, lança, pedra. Se eu estou no reino dos céus, quais as armas eu preciso usar? As armas espirituais, as armas dos céus. Eu não posso estar no reino dos céus e usar as armas do império das trevas. Eu não posso estar no reino dos céus e usar as armas do mundo. Além das armas, temos a armadura também. Tem a armadura também, que nos protege, que nos reveste. Então, preste atenção nisso, que estamos numa batalha que já está vencida pelo sangue de Jesus. Diga amém mais uma vez para confirmar. Mas eu preciso entender que nessa batalha, eu estou batalhando, eu estou no exército de Deus, mas eu preciso usar também as armas dos céus para vencer essa batalha que já foi conquistada para mim por Jesus Cristo na cruz. Então nessa noite de oração, de clamor, nessa noite de batalha também, porque estamos orando, é uma noite da gente orar e usar as armas de Deus, usar a armadura de Deus, usar aquilo que Deus nos deu ao nosso favor, para levar o reino de Deus avante. Triunfar sobre o mundo, triunfar sobre o império das trevas. Posso ouvir um amém, por favor? Amém. E fazer o plano de Deus, o propósito de Deus cumprido nessa terra para a glória do nome dele. Amém, meu irmão? Amém, amém, minha irmã? E isso a gente aprende com o Senhor Jesus no início do seu ministério. Ele já começou dizendo: arrependam-se, porque o reino dos céus está chegando. Para eu terminar e a gente orar, como eu disse, o reino é dos céus. O reino não é deste mundo. E eu preciso guardar essa verdade no meu coração também. Eu não pertenço mais a este mundo. Um dia, esse mundo todo vai passar. As lutas. A gente só fala que o mundo vai passar, a gente só fala as lutas. Posso ouvir um glória a Deus que as lutas vão passar? Posso ouvir um glória a Deus que as enfermidades vão passar? Posso ouvir um glória a Deus que as batalhas contra o império das trevas e o mundo vão passar? Amém? Vão passar. Mas tem coisas deste mundo que são aprazíveis. Teve uma irmã que foi sincera e falou: é verdade, pastor. É por isso que tem pessoa que não quer morrer. Porque tem coisas nesse mundo que são aprazíveis. Mas posso dizer uma verdade também? Posso ou não posso? Tem coisas nesse mundo que são aprazíveis, que também vão ficar aqui, que a gente não vai levar. É verdade, né, Maria? Tem coisas nesse mundo que são aprazíveis, que a gente não vai levar. Vou te dar só um exemplo. Casamento. Casamento é uma bênção? Obrigado. Graças a Deus. Casamento é a criação de Deus, amém? Não foi o mundo que criou, não foi o diabo que criou, não foi Deus. Se você falar que casamento não é uma bênção, eu acho que eu ia sair correndo aqui, passar o microfone para o pastor Pablo, que meu Deus. Casamento é uma bênção. Mas lá no reino da eternidade vai ter casamento? Jesus disse que não. Obrigado, os irmãos estão afiados, hein? Lá não vai ter casamento. Lá seremos como os anjos dos céus. O próprio Senhor Jesus disse isso. Então tem coisas aqui, queridos,
que vão ficar nessa terra. Coisas ruins, graças a Deus. Mas tem coisas boas que também vão ficar. E eu preciso entender que eu sou do reino dos céus. E eu preciso acreditar, confiar na palavra de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o esperam, para aqueles que o amam. Então Deus está dizendo para mim e para você, tem coisas que são prazerosas, que vão ficar nessa terra, mas não há com que se comparar com aquilo que vai ser trazido para as nossas vidas. Como disse o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8, eu estou bem certo que as aflições do tempo presente não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aquilo que Deus tem preparado para nós na eternidade é algo muito melhor, muito maior do que qualquer coisa que possamos experimentar nessa terra. É algo tão grande que a nossa mente hoje não consegue captar e entender. E Deus está dizendo para mim e para você, meu irmão, meu filho, minha filha, você não é desta terra, mas você é dos céus. Uma hora tudo isso vai passar, mas eu, o Senhor e você permaneceremos na eternidade em comunhão para desfrutar algo especial que eu, o Senhor, preparei para você. Então tenha convicção disso e permaneça firme na sua fé, porque o que Deus tem para nós é o melhor. E se você assim crê, aplauda o Senhor com o seu melhor. Diga amém nessa noite. Se coloque de pé. Eu gosto de assistir filmes. Ainda gosto. Tenho selecionado um pouco mais os filmes que assisto, mas ainda gosto. Lembra aqueles filmes antigos de espionagem? Que mostrava o presidente americano que tinha sempre aquele telefone vermelho lá. Que era o telefone que ele ligava para as outras autoridades. Foi antigo. Também não é na minha, não vi no YouTube, estava relançando, não é na minha época não vi no cinema não. No reino dos céus também tem um telefone vermelho. No reino dos céus também tem uma comunicação entre nós que estamos aqui na terra, implementando o reino dos céus, e o Pai que está lá nos céus, dando as ordens. Existe uma comunicação. E essa comunicação ela não cai. O Wi-Fi não cai. Essa comunicação eu ligo, nunca dá ocupado, nunca cai na secretária eletrônica, nunca cai em lugar nenhum. Sempre que eu ligo para os céus, sempre que eu ligo para o meu Pai, Ele está sempre dizendo: eis-me aqui, meu filho, para ouvir a tua voz, para ouvir o teu clamor. Então nessa noite de oração, nós estamos aqui para enviar uma mensagem para os céus. E ela será recebida. Não tem como ninguém atrapalhar ou impedir essa mensagem de chegar aos céus. Porque essa mensagem ela não pode ser parada, queridos. Não por causa da nossa voz, mas porque Deus sonda e conhece os nossos corações. Antes mesmo de eu falar, Ele já sabe. Então o inimigo não pode impedir a oração de chegar até Deus, porque antes de eu falar, Deus já sabe. O inimigo não sabe, mas Deus já sabe. Então é noite da gente clamar, é noite da gente orar. Pai, nós estamos aqui nessa noite, noite de clamor, noite de oração, noite, Pai, de buscarmos em Ti aquilo que o Senhor tem para nós. Se o reino é dos céus, a provisão vem dos céus. Se nós somos o exército dos céus, o suprimento para que o exército permaneça, ele vem dos céus. Então, Pai, muda em primeiro lugar a nossa mentalidade. Que nós possamos, como diz a Tua palavra, renovar a nossa mente. Para que nós entendamos que nós não somos mais cidadãos dessa terra, mas nós pertencemos aos céus. E sendo dos cidadãos do reino dos céus, hoje o reino dos céus se responsabiliza por mim e pelo meu irmão. Então, Pai, nessa hora, ministra sobre nós a Tua bênção. Nessa hora, ministra sobre nós o Teu milagre. Nessa hora, age, Pai, na nossa mentalidade, transformando a nossa mentalidade para uma mentalidade conforme Cristo, Deus, diz a Tua palavra. E no nome de Jesus, nós estamos aqui nesta hora para nos levantar
contra todo o império das trevas. Para nos levantar, Pai, contra toda ação maligna, contra a vida do meu irmão, contra a vida da minha irmã, contra esta igreja, Senhor amado, contra a vida dos pastores, dos diáconos, dos membros. Ó Pai, no nome de Jesus, nós queremos levantar a nossa voz com autoridade nessa hora e repreender toda obra maligna, repreender todo ataque, Senhor, repreender, Pai, toda a resistência do inimigo contra essa igreja, que todo mal caia por terra, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos declarar que nós vamos crescer, que nós vamos avançar, porque Deus é conosco, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Ó Pai, a vitória já é nossa pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, Pai, nós declaramos a bênção do Senhor desde já sobre as batalhas que enfrentamos e declaramos a Tua vitória sobre as nossas vidas. O Senhor é o nosso general de batalha que vai à nossa frente. Então, Pai querido, em nome de Jesus, tudo aquilo que o inimigo tem feito, toda a cegueira no entendimento que ele coloca na nossa família, para que não se converta, que isso caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Tudo aquilo que ele tem colocado aqui nesse bairro do Catete para tentar atrapalhar o crescimento, o avanço do Evangelho, que caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Nós repreendemos todo espírito de vício, nós repreendemos em nome de Jesus todo espírito de mendicância nessas ruas, em nome de Jesus. Nós nos levantamos como igreja contra esse baile funk que acontece aqui na Santo Amaro. Entra com teu poder, Pai amado, em nome de Jesus. Cerca-nos com as tuas muralhas de fogo, cobre-nos com o teu sangue, Pai querido. Nós estamos aqui como guerreiros teus, usando as armas que o Senhor nos deu para conquistar as vitórias que o Senhor tem para nós. Reveste, como nós falamos aqui, a cada um de nós, da tua armadura. Ó Pai, em nome de Jesus, capacita-nos na força do teu poder, para que possamos vencer essas batalhas que nós temos que enfrentar nesses dias, porque o Senhor é conosco e essa é a nossa fé. Se nós estamos no reino de Deus, Pai, para vencermos essa batalha só pelo poder do teu Espírito. Renova o teu povo, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, aviva o teu povo, Pai. Dá-nos, como diz a tua palavra, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Dá-nos a tua graça. Ah, Senhor amado, dá-nos do teu poder para testemunhar nessa geração que Jesus Cristo é o Senhor. Dá-nos o poder do teu Espírito, Pai. Dá-nos os teus dons. Ó Deus, em nome de Jesus, dá-nos do fruto do teu Espírito. Ó Senhor amado, venha nos encher da tua presença, venha nos capacitar com o teu poder, Senhor. Como o Senhor Jesus mesmo disse, vocês vão evangelizar o mundo inteiro, mas receberão poder para isso. Vocês não irão sozinhos, como diz a própria palavra de Deus também, que Jesus foi elevado aos céus. E os discípulos começaram a pregar, e o Espírito Santo ia com eles, cooperando com eles. Ah, Senhor, venha conosco, coopera conosco, Senhor amado, para que possamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Você pode erguer as suas mãos e dizer: venha, Espírito Santo, enche-me do teu poder, enche-me da tua graça, capacita-me para a tua obra. A tua palavra nos diz: buscai com zelo os melhores dons. Ó, Senhor, buscamos nessa noite os teus dons. O Senhor Jesus disse na tua palavra que se eles não vissem sinais e prodígios, de maneira nenhuma acreditariam. Ah, Senhor, se o Senhor precisou usar sinais e prodígios para que eles pudessem crer, oh, Senhor, manifesta os teus sinais e prodígios nesta igreja. Eu posso ouvir um amém de vocês nessa noite? Manifesta o teu poder neste lugar, Pai. Manifesta a tua glória neste lugar, Senhor. Manifesta a tua unção neste lugar, Senhor. Batiza com o Espírito Santo e com o poder neste lugar, Senhor. Somos uma igreja pentecostal. Somos uma igreja que crê nos dons espirituais. Somos uma igreja que crê no batismo e no mover do Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor, sobre nós. Faz o sobrenatural, Pai. Tira-nos da normalidade, porque nós somos um povo sobrenatural. Nós não somos um reino terreno, somos um reino dos céus. E o reino dos céus, ele é sobrenatural. Que os nossos cultos sejam cultos sobrenaturais, da manifestação do teu poder e da tua glória.
Responde os nossos clamores, Pai. Responde as nossas orações, ó Deus. E faz a tua obra. Faz a tua obra, Senhor, neste lugar. Faz a tua obra em nossas vidas, ó Deus. Porque nós cremos num Deus de poder. Nós cremos num Deus de milagres. Nós cremos num Deus que é vivo. É vivo. Todos os impérios humanos passaram, mas o reino de Deus permanece. E o reino de Deus permanecerá. Todos os grandes líderes passaram, querido Pai. Alexandre o Grande, a gente estudou esses dias, passou. Os grandes imperadores romanos passaram. Mas o rei do reino dos céus, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, ele reina, ele vive e reina e governa eternamente, porque Jesus está vivo hoje. Ele está vivo hoje, eu sei porque Ele falou comigo. Ele está vivo hoje, eu sei porque Ele está presente aqui neste lugar essa noite. Ele está vivo hoje, eu sei, porque Ele ainda opera maravilhas dessa terra. Ó Senhor amado, venha sobre nós. Vem sobre esta igreja, ó Senhor, não só sobre nós que estamos aqui, mas aonde quer que esteja um membro desta igreja, que ele possa ser alcançado pelo teu poder, que ele possa ser renovado pela tua unção, assim como diz a tua palavra, que Moisés reuniu algumas pessoas e ali ele compartilhou da unção que estava sobre ele, e todos aqueles que estavam reunidos ali eles receberam, mas tinham pessoas que estavam fora, mas que também eram daquele grupo, e lá onde eles estavam também receberam. Que assim aconteça aqui nessa noite, Pai. Nós estamos aqui recebendo, e aonde quer que tenha alguém dessa igreja que possa estar recebendo também do teu Espírito, da tua bênção, da tua graça, do teu renovo, do teu poder, do teu livramento, ó Pai, em nome de Jesus e para a glória do teu nome é que nós oramos nessa noite e te agradecemos. Amém e amém. Aplauda o Senhor com o seu melhor. Dê a mão ao seu irmão. Dê a mão à sua irmã. Aleluia. Aleluia. Quando Jesus estava para subir aos céus, já no finalzinho do seu ministério, ele se preocupou com duas coisas. A primeira foi a fé. Ele disse: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará a fé na terra? E uma outra coisa que ele se preocupou foi que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Eu queria orar nessa hora por isso. Que Deus renove a nossa fé. Que Deus fortaleça a nossa fé nessa noite. E que Deus avive o amor dele em nossos corações. Quero chamar aqui o Diácono Wellington para fazer essa oração por nós. Deus renove a nossa fé. Firme a nossa fé. E avive o amor dele em nós. Aleluia. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, santificado é o teu nome. Santificado é o teu nome, Senhor. Ô Senhor, nesse momento, Pai, nós enquanto igreja, sobre a tua palavra, sobre a palavra que está saindo deste altar, Pai, sobre a autoridade do reino de Deus, nós repreendemos todo espírito de incredulidade. Todo espírito de incredulidade caia por terra em nome de Jesus. Caia por terra em nome de Jesus. E Senhor, te pedimos perdão, Pai. Te pedimos perdão sobre a tua palavra também. Nos arrependemos pela nossa incredulidade. Queremos hoje nos arrepender diante de ti, diante do teu Espírito, Senhor. Toda incredulidade que pairou nos nossos corações
sobre o poder do teu reino, sobre a autoridade da tua igreja, sobre a autoridade da tua palavra, sobre a autoridade das tuas promessas, Pai. Nenhuma das tuas promessas deixarão de se cumprir em nossas vidas, Pai. Mas nos perdoa, Pai, porque muitas vezes elas saem da nossa memória. Perdoa-nos, Senhor, quando esquecemos das tuas promessas, Senhor. Oh, Deus, nos perdoa, porque tu não esqueces de nenhuma das tuas palavras. Nenhuma das tuas promessas passarão, Pai, sobre nossas vidas. Todas irão se cumprir, Pai. Oh, Deus, e todas que já se cumpriram, nós não podemos nos esquecer da tua fidelidade. Então nos perdoa, Senhor. E diante de ti nos arrependemos, Pai, por esquecermos de todos os milagres, de esquecermos que a tua mão poderosa nos guardou e nos conduziu até aqui, e que tu não vai falhar, Pai, que a tua mão continuará sobre nossas vidas, Senhor. Então te pedimos perdão por essa incredulidade, Pai. E agora, Senhor, fortaleça o nosso amor entre os irmãos, Pai. Quando tu oraste, Senhor, Pai, tu oraste pela unidade da igreja, Pai. E sem amor não há unidade. Sem amor não há unidade, Pai. Então derrama uma porção do teu amor. Derrama uma porção do teu amor, uma porção especial na vida da tua igreja, em toda a igreja de Nova Vida, Pai, em todos os ministérios, Senhor, do mais humilde irmão, Pai, que entra por essa porta, receba uma unção de amor, oh Deus, para que a gente possa viver em unidade. Oh Pai, amor é fruto do Espírito Santo, amor é fruto do Espírito Santo. E tua palavra disse: contra isto não há lei. Não há lei contra o amor. Não há lei contra o bem. Não há lei contra o fruto do Espírito Santo. Oh Deus, o que tu está querendo dizer é que contra isso não há lei, Pai. Porque a lei aponta o pecado. A lei aponta o pecado. O pecado é a transgressão da tua lei, a transgressão da tua palavra. E tu falaste, Senhor, ali, contra isto não há lei, contra o bem não há lei, contra o amor não há lei, porque isso, Pai, é a tua obra feita dentro de nossas vidas, a partir da forma como tu nos amou, que deu o teu filho. Tu amou o mundo de tal maneira que tu deu o teu filho, Pai, para que morresse naquela cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Pai, fortalece os nossos corações, encha com uma porção especial de amor, que a gente possa nos amar a cada dia, em Cristo Jesus, nos fortalecendo, orando um pelos outros, chorando com os que choram, rindo, se alegrando com aqueles que se alegram, Pai, mas testemunhando que somos um só corpo. Assim como nós cantamos no início, Pai, quando te adoramos e te louvamos, nós cantamos que éramos um só corpo, e em amor nos procuramos e nos abraçamos, Pai. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Enche os nossos corações. Te pedimos em humildade, em Cristo Jesus, por esse nome poderoso, Criador dos céus e da terra, em que recebeu toda a autoridade. Muito obrigado, Jesus, em teu nome que oramos, é em teu nome que pedimos, e em teu nome te agradecemos. Aleluia. Aplausos, Senhor, com o teu melhor. Aleluia. Sente um pouquinho para você respirar um pouco. Deixa eu dar os avisos aqui. Amanhã, terça-feira, culto tarde da bênção, às 15 horas. E você pode estar junto conosco. Próxima quarta-feira, culto às 19h30. Você esteja aqui conosco para juntos adorarmos a Deus e bendizermos ao nome do Senhor. Sexta-feira pela manhã, nossa reunião de oração, de consagração às 7h30 da manhã. E no próximo domingo estaremos aqui às 8h, às 10h30 e às 18 horas, bendizendo ao Senhor. Lembrando que no próximo domingo nós já estamos entrando em junho.
Então, culto de ceia do Senhor já nesse domingo, dia 1º de junho, e lá se vai praticamente o meio do ano todinho de 2025, e estamos aí já para quase iniciar o segundo semestre, e Deus tem sido conosco, amém? Então, você que é membro dessa igreja, não pode faltar esse domingo. É o culto de ceia, é o culto de comunhão, é um culto de confraternização da família de Deus. Eu encorajo você a estar aqui junto conosco às 8, às 10h30 ou às 18 horas. E próxima segunda-feira estaremos aqui. Lembrando da nossa escola bíblica dominical, não posso me esquecer. E você que quer fazer parte disso, esteja conosco para que possamos aprender a palavra de Deus e crescer um pouco mais na presença do Senhor. Amém? Como eu falei aqui, nós estamos no reino dos céus. O pessoal que está ali no consulado americano, ele não está preocupado que o Brasil está em crise, porque a provisão dele não vem do Brasil. O salário dele é pago lá pelos Estados Unidos. E o melhor, eles ainda recebem em dólar, né? Nem em real, eles recebem em dólar. O salário deles é em dólar. Eles podem até ter alguma conta aqui no Brasil e converter o dólar para real, mas o salário deles é em dólar. Então, eu estou no reino dos céus. Será que Deus vai cuidar de mim? Vai. Eu estou no reino dos céus. Então a minha provisão, ela vem da terra ou vem dos céus? Vem dos céus. Vem dos céus. Então a terra pode estar em crise. A terra pode estar em conflito. Como às vezes nós temos visto aqui no Brasil alguns conflitos no mundo com relação a essas questões de impostos, essas guerras que nós temos visto aí, de tarifas, não, eu vou restringir você nisso, não vou permitir você fazer aquilo. Então tem restrições nesse mundo, mas o reino dos céus continua a mesma coisa. O reino dos céus continua abençoando as nossas vidas. O reino dos céus continua cuidando de nós e sustentando as nossas vidas, porque nós pertencemos a Ele. Então nessa noite, tenha certeza, meu irmão, o cuidado da sua vida é dos céus. A provisão da sua vida é dos céus. E Deus não vai faltar nas nossas vidas. Diga amém. Então, com essa palavra no seu coração, eu quero te encorajar a trazer o seu dízimo, a trazer a sua oferta e fazer isso com alegria, crendo de que a provisão de Deus para a sua vida já está, não é que vai ser não, ela já está preparada e ela já está a caminho. Diga amém. Então, com essa palavra no seu coração, quero encorajar você a trazer o seu dízimo. Se você tem um envelope, você vem aqui à frente, você pode utilizar o Pix, a máquina lá atrás, se assim você quiser. Assim que você estiver com a sua oferta pronta, com o seu envelope pronto, vem aqui à frente, eu quero receber das suas mãos e abençoar a sua vida. Vamos orar. Feche seus olhos. Estamos aqui nessa noite, Pai. E nós queremos entregar nossas vidas nas Tuas mãos, ó Deus. Queremos entregar a nossa oferta, o nosso dízimo. Queremos entregar a vida de cada dizimista e ofertante desta igreja. Que as janelas dos céus abram sobre as nossas vidas, ó Pai. E nos abençoe de forma muito especial, Deus. Nós queremos colocar a vida de André, de Senhor João, de Yuri. Toma nas Tuas mãos a vida, a família Amorim. Toma nas Tuas mãos Elizabeth, Fábio. Toma nas Tuas mãos Zé Maria, Diaconisa Dila. Toma nas Tuas mãos Gabriel, Claudineide, Solange Gomes, Tereza, Caroline, Vinícius, Ângela Cristina, Aline, Esther, Alexandre Pinto, Fabiana, Denilde. Toma nas Tuas mãos Denilde, toma nas Tuas mãos Lúcia, Geraldo, Simone, de Pietro, família Peçanha, Márcia Pereira.
pessoas que precisam de libertação, de cura, de salvação, de restauração familiar, pessoas que precisam de trabalho, pessoas que precisam de cura no joelho, restauração, conforto. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu poder opere em cada uma dessas vidas, fazendo aquilo que só o Senhor pode fazer, Senhor. Nós oramos e entregamos aquilo que nós trouxemos à Tua casa também nas Tuas mãos, que seja ricamente abençoado, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa para outro. Amém. Vamos nos colocar de joelhos, fazer a oração, a última oração. Você que pode, claro, se você não puder, Senhor Deus e Pai, estamos na Tua presença, em primeiro lugar te pedindo perdão pelos nossos pecados. Senhor, entramos no trono da graça, clamando a Jeová Rafá pela saúde do pastor Roberto. Toma Teu servo nas Tuas mãos, Senhor amado. Fortalece Teu servo, Senhor, coluna desta casa, coluna, Senhor, de sacerdócio, Senhor amado. Deus querido, colocamos a vida física dele, a vida emocional do Teu servo nas Tuas mãos. Deus, tudo podes, Pai. Cuida do Teu servo com cuidado que só o Senhor tem. Livra Teu servo de toda seta, todo dardo, todo ataque do inferno. Senhor, que a agenda do inimigo contra a vida do pastor Roberto seja rasgada na autoridade do nome de Jesus. Cobre ele com o Teu sangue, Senhor amado. A Tua paz que excede todo entendimento, Senhor, venha penetrar no mais profundo do ser do pastor Roberto. Deus querido, Deus amado, o bálsamo de Gileade venha sobre a vida dele, Senhor amado. O Teu refrigério, Senhor, refrigério que só o Senhor pode dar. Deus, Tu és tão maravilhoso, Senhor. Ele é Teu servo, fiel, correto, Senhor amado. Nós sabemos que Tu te agradas dele, Pai. E é com amor no nosso coração que te pedimos. Sara o Teu servo. Fortalece o Teu servo. Renova ele com a alegria do Teu Espírito Santo, Pai querido. Nós sabemos que somos barros, temos que ser moldados. Mas, Senhor amado, cada coisa que a gente passa, o que o Teu servo passou ontem, venha, Senhor amado, para fortalecê-lo, para, Senhor amado, reerguer esse vaso novo, brilhante, Senhor, fortalecido em Ti. Nós colocamos ele como igreja, Pai, diante da porta do trono, diante da sala de Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. Deus, obrigado pela vida dele. Obrigado, Senhor, por ele ser o anjo desta casa. Obrigado, Senhor amado, pela autoridade, Senhor amado, pela fidelidade que ele tem contigo. E nós recebemos essa bênção, vem para nós, porque a igreja é espelho do seu pastor. Deus querido, guarda ele, Senhor, na sua casa, guarda ele no carro, Senhor, guarda ele, Senhor, na noite de sono, Pai. Cobre ele com o Teu manto, com o Teu sangue precioso, Pai. Deus querido, Deus amado, te agradecemos pela vida dele, te agradecemos pelo livramento que o Senhor deu a ele ontem. E declaramos, Senhor, que só Tu és Deus, só Tu és Senhor da vida do pastor Roberto. Muito obrigado pela vida dele, Pai. Nós, como igreja de Nova Vida do Catete, te agradecemos por ele, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Coloca de pé. Vamos.
Coloque a mão na sua cabeça aí. Pai querido, nessa noite, a Tua palavra nos diz que um dos sinais que seguiriam aqueles que crerem é que eles imporiam as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados. Nós estamos no reino dos céus, Pai. E se eu sou um soldado do reino dos céus, todo exército tem sua própria equipe médica para sarar os seus soldados. Então nessa hora nós impomos as nossas mãos sobre a nossa cabeça. Eu te peço, Pai, que no nome de Jesus o Senhor venha curar meu irmão, minha irmã, de toda enfermidade física. Que o Senhor venha curar meu irmão, minha irmã, de todo mal, Pai, todo sentimento ruim, todo pensamento ruim, toda enfermidade emocional, que ela também seja curada nesta hora. Restaura o nosso corpo físico, restaura, Pai querido, a nossa alma, renova o nosso espírito na Tua presença, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, nessa hora, em nome de Jesus, nós clamamos que este sinal aconteça, que esse milagre aconteça, que essa enfermidade saia, Pai. Em nome de Jesus, que esse órgão volte a funcionar perfeitamente. Se for preciso, Pai, troca o órgão, Pai. Assim como Davi clamou, cria em mim um coração novo, um coração puro. Ah, Deus, cria em mim um coração puro. Cria no meu irmão, Pai querido, um coração, cria um nervo, cria, Pai, um pâncreas, cria, meu Deus, um rim novo, cria, meu Deus, um fígado, cria um pulmão novo, Pai amado, em nome de Jesus, cria, Senhor, um sangue novo, Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, manifesta o Teu poder, Pai, e que esse corpo que nós temos, que o Senhor nos deu, venha funcionar perfeitamente, Pai. Quando nós formos fazer um outro exame, que o milagre possa ser constatado da nossa vitória. Assim, Deus, nós oramos e ministramos um milagre, em nome de Jesus. Diga amém, diga glória a Deus. Aperte a mão do seu irmão e diga para ele: você está curado em nome de Jesus. Você está curado em nome de Jesus. Você está curado em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Pastor Pablo vai nos abençoar. Amém. Temos uma semana abençoada. Aleluia. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos porque, afinal de contas, o Senhor é um Deus bom, Pai. O Senhor é um Deus que nos guarda, o Senhor é um Deus que nos fortalece, o Senhor é um Deus que trabalha nas nossas vidas, Senhor. E nós queremos orar nesse momento por esse irmão que está do meu lado direito, Pai. Trabalha na vida dele, trabalha na vida dela, vem derramando da Tua bênção, da Tua provisão. Trabalha sobre esse irmão que está do meu outro lado, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, derramar bênçãos financeiras sobre a vida dele. Pai querido, que o Senhor possa tocar no coração, dando ideias novas, Pai. Dando, Senhor, procedimentos vindo da Sua parte para a vida dele, para que a história possa ser mudada. Pai querido, nós abençoamos cada irmão que está aqui nessa noite, cada família aqui representada, e te pedimos, Senhor, nos despede debaixo da Tua presença, Pai. Nos dá uma semana, esse fim de mês que nós temos, Pai, para ser glorificado o Teu santo nome, Pai. Um mês abençoado, Pai. Essa última semana do mês de maio, Senhor, pode ser um divisor de águas nas nossas vidas, e nós cremos, Pai, que essa semana o mar vai se abrir diante de nós. Nós cremos, Pai, que nessa semana algo de diferente vai acontecer, que vai mudar a história do mês que ainda nem começou ainda. Pai querido, nós cremos num Deus, Pai, que diz para que nós venhamos a marchar, Pai, e nós assim faremos, Pai. Nós, Senhor, somos um povo Teu, Pai. Nós, Pai, fomos resgatados, Pai, mas nós estamos marchando diante de Ti, Pai, cumprindo com a Tua ordem diante de nós, Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje, para sempre. E o povo mais feliz da terra diga amém. Dê um abraço no seu irmão e abençoe a vida dele rica e abundantemente, em nome de Jesus.